secretória e qualquer outra função relacionada à digestão e absorção, tá? Que a gente vai ver ainda na aula. Mas só para ficar claro que acho que isso ficou... Depois eu estava repassando na minha cabeça isso. Ah, deve ter ficado confuso, ok? Bom, vamos retomar então. Aparecendo aí para vocês, né? Tá sim, prof. Beleza. Bom, então nós paramos nesse slide ontem de complexo elétrico migratório, né? Ficou faltando intestino grosso. Tá? Então, intestino grosso, né, para a gente sempre relembrar algumas partes importantes, né? Depois da sua a conexão com o íleo, né? Ele vai formar algumas alças, né? E é claro, né? A parte inicial dele seria o seco, né? Dando origem ao cólon ascendente, transverso e descendente, tá? Terminando na sua região sigmoidal, né? Conectando com o reto, tá? Essas são as principais estruturas anatômicas do intestino grosso. Mas uma característica importante do intestino grosso é que, se você olhar ele bem de perto, ele vai ter essas pequenas torções, que vão dar origem ao que a gente chama de austração. Tá? Então, toda vez que eu olho para o intestino grosso e vejo esses gomos, isso significa que eu tenho austrações no intestino grosso. Tá? É como se eu tivesse segmentações claras entre cada alça intestinal, particularmente em qualquer uma das, no caso do intestino grosso, qualquer uma das áreas do cólon. Tá? Então, essas partes, esses gomos formam austrações, indicando o peristaltismo do movimento interno do intestino grosso, sempre no sentido ascendente, transverso, descendente. Essas alterações, esses peristaltismos, lógico, eles são peristaltismos que visam movimentar não mais agora o que a gente chamava de material completamente solúvel, é o quimo, mas agora a formação de uma outra estrutura que são as fezes. Uma vez esse material entrando no intestino grosso, ele vai dar origem, à medida que ele vai progredindo no intestino grosso, às fezes. E esse peristaltismo, de novo, ele segue esse sentido que deve desembocar no reto, cólon ascendente, transverso, descendente. Bom, esses peristaltismos também podem ser peristaltismos inversos, como denotado aqui nessa figura. Esse peristaltismo inverso também visa misturar esse material fecal. Na verdade, aquele ainda é pouco formado, pouco estabelecido, e ele vai se formando à medida que ele vai chegando na alça transversa. Aí esses movimentos de massa visam tornar as fezes o mais sólida possível e retirar ainda qualquer quantidade de água que possa existir ali. Lógico, a quantidade de água é em excesso, porque as fezes devem manter uma certa umidade, né, para que elas possam ser eliminadas com maior facilidade. Esse peristaltismo inverso, então, provoca essa mistura, e à medida que essas fezes se deslocam dentro do intestino grosso, elas devem desembocar no reto. Então, as alterações são esses movimentos que formam essa estrutura em gomos, são movimentos considerados, principalmente na alça transversa, de movimentos pendulares, isso é muito comum. Então, eu tenho uma movimentação pendular que facilita o deslocamento dessa massa nessa figura da esquerda para a direita, em direção ao colo descendente. E quando esses movimentos pendulares atingem a parte mais distal do cólon transverso, nessa figura aqui à direita, quando eles entram no colo descendente, eu vou observar um peristaltismo muito significante do ponto de vista mecânico, que é o chamado peristaltismo em massa. É como se eu tivesse uma grande contração progressiva, intensa, que empurra todo o material fecal em direção à área sigmoidal do cólon.
esse é o chamado peristaltismo em massa. São grandes movimentos de fezes, né, que acontecem nesse momento. Quando isso ocorre, quando ele atinge a área a sigmoidal e entra no canal anal, nós vamos ter, no reto, perdão, nós vamos ter a primeira percepção de vontade de ir ao banheiro, ou a vontade de defecar. Então, esses movimentos em massa são muito importantes. Isso é uma característica única do intestino grosso, formando essas alterações. Fica claro aqui nesse raio-x, a gente consegue perceber movimentos em massa, aliás, as alterações, perdão, cólon ascendente, transverso e descendente. E aqui a gente consegue perceber também os movimentos em massa. Percebam que as fezes se deslocam até atingir a região sigmoidal. Então, essa é uma característica importante em relação, retomando, ao intestino delgado, que possui vários tipos de movimento. No movimento do intestino grosso, eu percebo apenas a formação dessas alterações e esses movimentos que vão levar esse material até a região do reto. Bom, é muito importante, esse movimento em massa, na verdade, é um dos mais importantes para o intestino grosso, porque ele tem, basicamente, duas formas de estímulo. Toda vez que o quimo se forma no intestino, no estômago, pela chegada do bolo alimentar, que acaba estirando a parede do fundo do estômago, esse estiramento ele é percebido por mecanorreceptores, ele acaba ativando todos os nervos parasimpáticos que inervam a região do intestino grosso, responsáveis por sua motilidade. Então, quando a comida chega ao estômago, essa distensão do estômago provoca uma atividade parasimpática intensa. E isso vai estimular ainda mais os movimentos em massa. Ele vai se deslocar com muito mais facilidade no colo descendente. Somado a isso, eu tenho também a distensão do duodeno, do próprio duodeno, principalmente do intestino em sua porção inicial, do duodeno, e isso vai provocar um estiramento da parede do duodeno. Esse estiramento também acaba culminando numa ativação em massa dos nervos parasimpáticos, acentuando mais ainda os movimentos em massa. Então, toda vez que eu tenho movimentos mecânicos de estiramento da parede do estômago e do duodeno, isso vai automaticamente provocar uma atividade parasimpática intensa e estimular esses movimentos de massa do intestino grosso. Esse é o principal tipo de controle dessa área. Não que não haja movimento de massa se eu não me alimentar por um certo período. Ou se eu ficar, por exemplo, 24 horas, 48 horas sem me alimentar, esses movimentos em massa ainda vão acontecer para eliminar todo o conteúdo existente dentro do intestino grosso. Mas, além disso, eu tenho a distensão desses dois pontos, controlando ou acentuando esses movimentos de massa do intestino grosso. Bom, vamos entender como é que é feito o processo da defecação, Mas antes, vamos relembrar aqui algumas características importantes do reto e do canal anal. Quando o material fecal atinge o colo sigmoidal, ele vai se deslocar para dentro do reto. Bom, o reto ele tem uma inervação muito específica. Nós temos primeiro em azul aqui, fibras sensoriais que inervam a parede do reto, tanto na sua porção inicial, como em porções mais distais, já próximos ao canal anal. Existem outros nervos sensoriais também não representados nessa parede esquerda aqui dessa figura. Todo esse canal anal e o reto, ele é repleto de fibras sensoriais que monitoram o estiramento dessa musculatura lisa ali existente. Estão monitorando o tempo todo. De modo que, se qualquer material fecal adentrar o reto, essas fibras sensoriais imediatamente são estimuladas, uma vez que a parede do reto é tirada, e essa informação é enviada diretamente para a medula. Diretamente para a medula espinhal. Quando essa informação chega à medula espinhal, há, obviamente, uma sinapse com neurônios motores daquela região, e esses neurônios motores, eles vão promover
primeiro, um relaxamento de uma área muito importante no canal anal, que é o esfíncter anal interno, que é essa estrutura aqui, ó, muscular, que é repleta de uma musculatura lisa não voluntária, não voluntária. Então, o que acontece? Toda vez que esse material entra nessa região, há uma estimulação das paredes desse músculo, essa informação é enviada para a medula e há uma resposta contrária, promovendo o relaxamento da parede do canal anal. Isso é o que a gente chama de reflexo da defecação. Nós vamos voltar a falar ali dele na frente. Se eu olhar aqui no número 3, eu vou perceber que há uma outra representação de uma outra fibra nervosa proveniente da medula. Essa fibra nervosa ela vai inervar agora uma musculatura voluntária que existe no esfíncter anal externo. Então, essa configuração é muito importante. Primeiro, no canal anal e no reto, uma série de fibras sensoriais monitorando o estiramento desse canal, principalmente do canal do reto. E esse monitoramento garante que as fibras que inervam a musculatura interna, elas possam promover um relaxamento desse esfíncter interno, uma vez que sem a presença de material ele deve estar tonicamente contraído. E a presença do material vai possibilitar o relaxamento dessas fibras internas, que são involuntárias. Por outro lado, nós temos aqui, como eu disse, um esfíncter externo, cuja contração é totalmente voluntária. Então, isso é importante, essa configuração anatômica, para a gente entender a defecação. Bom, a defecação depende basicamente de dois controles, um involuntário e um voluntário. Um involuntário aqui à direita e um outro voluntário aqui à esquerda. O involuntário vai depender dos movimentos de massa do colo sigmoidal, e o voluntário, obviamente, da nossa vontade, mediada pelo córtex cerebral motor. Bom, o que acontece? O que estimula a defecação? Quando eu tenho esses movimentos de massa, eventualmente, esses movimentos, eles vão atingir, como eu disse, a região sigmoidal, e levar o material fecal para dentro do reto. Isso é importante, porque o enchimento do reto estimula massivamente aqueles receptores sensoriais, daqueles mecanorreceptores, esse sinal ele vai para a medula e acaba estimulando, olha só que interessante, um movimento, um feedback que vai acentuar mais ainda movimentos de massa. Então, à medida que o material fecal vai entrando na região sigmoidal e vai preenchendo posteriormente o reto, e isso acaba, o estiramento dessa parede acaba estimulando mais ainda os nervos parasimpáticos. E eles, por sua vez, vão intensificar esses movimentos de massa no colo sigmoide. Ou seja, existe uma resposta, um feedback que alimenta esse processo de enchimento do reto. Lógico, esse movimento de massa, ele cessa, e a atividade parasimpática ele cessa à medida que eu vou esvaziando o reto. Muito bem, esse movimento é importante porque o enchimento do reto, como eu disse, ele vai preencher uma fase inicial dessa defecação, que é o relaxamento do esfíncter anal. Bom, isso é importante. Quando o material adentra o reto, é como nós percebemos conscientemente nossa vontade de ir ao banheiro. E relaxamos o esfíncter anal interno de maneira involuntária. Bom, esse é o primeiro sinal. Nesse movimento, nesse reflexo inicial, ele não é suficiente para que a defecação seja completada. Pelo menos não é um tipo de controle exercido por nós humanos. Em outras espécies, em outros mamíferos, essa primeira parte desse processo, ela é muito mais natural, ela leva já praticamente ao processo de defecação, sem dependência dessa parte de controle mais intensa observada nos mamíferos. Isso é muito mais comum em aves, principalmente. Bom, mas voltando para o lado esquerdo aqui, do reflexo da defecação. Muito bem. Uma vez que a gente perceba esse relaxamento, essa vontade de ir ao banheiro, imediatamente, por razões óbvias,
normalmente nós contraímos a musculatura externa, a musculatura externa do ânus. E essa musculatura externa do ânus vai contrapor o relaxamento interno, que estava relaxado, óbvio, para manter o tônus do canal ainda, sem que eu esteja de fato preparado para ir ao banheiro. Bom, então eu tenho lá material fecal no reto, relaxamento do esfíncter externo, mas ao mesmo tempo eu tenho um aumento da intensidade do tônus do esfíncter externo, lógico, para impedir a saída desse material. Bom, a defecação se completa, lógico, como uma atividade consciente e voluntária, através da vontade, ou seja, através do controle consciente, nós ativamos agora nervos somáticos que estão, obviamente, localizados no corpo celular na medula e se projetam para essa musculatura externa do reto. E aí, indo até o banheiro, há uma inspiração profunda e contração dos músculos torácicos e abdominais. Quando essa inspiração profunda ocorre, seguida de uma contração dos músculos torácicos e abdominais, nós promovemos imediatamente o relaxamento do esfíncter externo. E aí sim liberamos todo o conteúdo contido no reto, passando pelo canal anal. E assim nós terminamos esse processo que é conhecido como defecação. Então é muito importante distinguir esses dois lados. Um lado totalmente involuntário, com movimentos em massa, e um lado totalmente voluntário, mediado pelo córtex motor e pelos nervos somáticos da medula espinhal, que controlam esses dois esfíncteres. Um com controle, com tônus totalmente involuntário, que pode contrair e relaxar, e um outro totalmente voluntário, que também pode contrair e relaxar. Então, essa característica é muito importante quando a gente pensa nessa estrutura. Essa é a única região de todo o trato gastrointestinal, tirando, obviamente, o reflexo da deglutição inicial, onde eu tenho um controle involuntário da musculatura e um controle voluntário. Qualquer outra parte do intestino grosso, delgado, estômago, não há nenhum tipo de controle voluntário para a motilidade. Perguntas? Beleza. Bom, com isso nós terminamos a parte de motilidade, tá? Vamos para as secreções do trato gastrointestinal, ok? Bom, eu coloquei uma lista aqui, tá, de todas as secreções, praticamente todas elas nós vamos abordar a partir de agora, tá? Vamos começar com a boca ou cavidade oral, se preferir, tá? Bom, as principais secreções existentes na boca estão literalmente associadas às glândulas salivares. As glândulas salivares estão distribuídas na cavidade oral, e 3 delas são muito importantes. A parótida, a submandibular e a sublingual. Então, a parótida está localizada nessa região da boca, se projetando nas laterais da boca, da cavidade oral, desde o maxilar superior até a parte posterior da boca, muito próximo à área do músculo externo clidomastoídeo, já projetando-se para a região inferior da mandíbula. Nós temos a glândula sublingual, logo abaixo da língua, e também temos uma outra glândula submandibular. Todas as 3 são glândulas importantes para a produção de saliva. A produção de saliva na boca ela é massivamente estimulada, não só pela presença do alimento na boca, especificamente quando o alimento toca a língua, mas também ver e sentir qualquer tipo de cheiro associado à ingestão de alimentos provoca uma massiva produção de saliva.
Então, não basta que o alimento toque a língua, tá? Mas também a visão e o cheiro podem provocar essa produção de saliva. Tá? Toda vez que o alimento toca a língua, existem mecanorreceptores, tá? Na língua, chamado de mecanorreceptores associados a sensações táteis. Tá? Esses mecanorreceptores são receptores sensoriais que projetam seus axônios diretamente, tá? Para os chamados núcleos salivatórios. Tá? Existem dois, o superior e o inferior, que estão no trato solitário, associados, na verdade, ao trato solitário, mas dentro do tronco cerebral. Tá? Então, a presença do alimento estimula mecanicamente esses receptores táteis e eles enviam essas informações diretamente lá para o tronco cerebral. Tá? Além disso, o gosto dos alimentos também vai estimular a produção de saliva. Tá? Aqueles 5 sabores que vocês devem ter aprendido, eles são capazes de massivamente aumentar a produção de saliva, em muito, que são chamados estímulos gustatórios. Todas essas informações sensoriais são enviadas para o tronco cerebral, e do tronco cerebral eu vou encontrar projeções nervosas retrógradas, que vão terminar na língua. Na verdade, projeções parasimpáticas, que vão acentuar a produção de saliva, muitas vezes. Então, isso é um estímulo muito importante. O toque do alimento também no palato duro da boca contribui um pouco também para a produção de saliva, mas a língua é o principal ponto de controle para que haja uma produção enorme de saliva. Essas projeções parasimpáticas, elas vão terminar, cada uma delas, nas 3 glândulas salivares, na submandibular, na parótida, e na glândula sublingual. Essa produção de saliva ela é muito importante. A gente vai encontrar basicamente 2 tipos de saliva, que são secretadas a uma boa quantidade diária. Lógico, esse valor de 1 litro por dia também sofre influência de vários fatores. Por exemplo, estar hidratado, ou também o tipo de alimento que ingerimos, que pode aumentar ou diminuir a presença da produção de saliva. Bom, existem 2 tipos básicos de saliva. Um produzido pelas glândulas parótidas, que é a chamada saliva do tipo serosa. É uma saliva riquíssima nessa enzima aqui, que é a amilase salivar. E nós temos as glândulas submaxilares e linguais, que produzem tanto essa saliva serosa, mas também uma chamada de mucosa. Essa serosa da submaxilar lingual também tem amilase, mas ela tem uma grande produção de saliva mucosa, que, como o próprio nome sugere, é uma saliva rica em muco, com grande capacidade de lubrificação da cavidade oral. Então, 2 tipos. Uma saliva serosa, produzida pelas parótidas, rica em amilase, e a serosa e mucosa, produzidas pela submaxilar e lingual. Bom, essa amilase salivar ela é muito importante. Em alguns livros vocês vão encontrar ainda a amilase salivar, conhecida como pitialina, mas é uma classificação que tende a cair. Essa amilase salivar ela é muito importante, porque ela é uma enzima especificamente associada à digestão de qualquer amido ou qualquer polissacarídeo que se encontre no alimento que está sendo mastigado, que está sendo fracionado na boca. Um exemplo mais claro é o amido encontrado no pão, no macarrão. Então, essa enzima amilase salivar, ela começa a atuar nesses amidos, nesse polissacarídeo, fracionando-os em moléculas muito pequenas. É fácil perceber isso quando a gente coloca, por exemplo, um pedaço de pão na boca, um miolo de pão na boca. Se vocês perceberem, mesmo que seja um pão francês, com o miolo
levemente salgado, à medida que o tempo vai passando, se você manter esse pão na boca, você vai perceber que esse miolo ele vai ficando adocicado, tá? E isso é a indicação de que a amilase salivar está atuando de maneira eficiente, quebrando essas cadeias de polissacarídeos, tá? Normalmente isso vai gerar disacarídeos, tá? Que vão ser digeridos posteriormente no intestino, tá? Bom, essa amilase, essa secreção com amilase da saliva, ela é muito importante para esse processo de digestão. Mas eu vou encontrar também na saliva, né, uma série de sais que são importantes para manter, para estabilizar o pH da saliva ao redor de 7, tá? Que é um pH considerado neutro. Nem ácido, nem básico, mas neutro, tá? Principalmente esse tipo de pH é encontrado, tá, na saliva que nós produzimos e secretamos. Mas se ele cair para ao redor de 6,7, o que pode acontecer, dependendo da presença de quais alimentos nós estamos ingerindo, tá? Que estamos ingerindo um alimento essencialmente azedo, né? E isso significa que esse alimento ele é muito ácido, tá? Esse pH pode cair um pouquinho, tá? Ao redor de 6,7. Mesmo assim, esse pH não vai prejudicar a atividade enzimática da saliva, né? E aqui é muito importante lembrar, algumas enzimas que nós temos no corpo, elas só trabalham em pHs chamados de pHs ótimos, tá? Para amilase salivar, algo que flutua entre 7 e 6,7 é o ideal para que ela seja eficiente, tá? Qualquer coisa muito acima disso e abaixo começa a atrapalhar a atividade enzimática da amilase salivar, tá? Então nós vamos encontrar isso na saliva, esses sais neutralizando o pH da saliva, tá? Na saliva nós encontramos essa outra enzima aqui, ó, a lipase lingual, que é produzida por glândulas chamadas de glândulas de von Ebner. Elas não aparecem nessa figura aqui, mas são glândulas muito profundas encontradas na língua, que ajudam, auxiliam nos primeiros passos de digestão de alguns lipídios encontrados na dieta. Para muitos fisiologistas, essa enzima ela é praticamente negligente ou contribui muito pouco para o processo de digestão dos lipídios que estão presentes na nossa mastigação. Tá? Muitos fisiologistas desconsideram a atividade dessa enzima, tá? Mas ela está presente de qualquer forma ali na saliva. Tá? Então, se eu olhar para a saliva, qualquer uma delas, serosa ou serose mucosa, tá? Eu vou encontrar a amilase e vou encontrar também essa lipase. Tá? Bom, mas a saliva não tem só enzimas que participam do processo de digestão. Ela tem uma série de outras substâncias muito importantes. Tá? Eu vou destacar aqui principalmente essa aqui, ó, a mucina, que é encontrada principalmente na saliva, tá? Produzida pelas submaxilares e linguais, que é a saliva mucosa. Tá? Essa mucina nada mais é do que uma glicoproteína, tá? Ou seja, a associação de uma proteína com uma glicose, tá? Que é muito importante para manter a lubrificação da cavidade oral. Tá? Então, ela se distribui por toda a cavidade oral e ela mantém essa lubrificação. Lógico, para que a mastigação seja mais eficiente, para que não haja colabamento dos dentes com as gengivas, né? Nem da língua com o palato duro, né? Para que haja uma lubrificação adequada de toda a cavidade oral. Tá? Além disso, ela é muito importante, porque em um certo momento ela vai permitir a aglutinação de partículas na boca. Tá? Então, se vocês fazem algum tipo de dieta em algum momento que acabe levando à fragmentação do alimento em excesso, por exemplo, alimentos com baixo conteúdo de água, né, principalmente alguns alimentos que contêm grande quantidade de grãos, alguns alimentos chamados funcionais, que muitas vezes não são tão úmidos, não possuem uma quantidade adequada de água ou qualquer outro elemento que os torne mais macio, esses alimentos tendem a se esfarelar com mais facilidade quando tocam a boca. Tá? E a saliva, à medida que a gente vai mastigando, ela vai aglutinando essas partículas, esses farelos em partículas maiores.
Isso é muito importante, não só para a ação das enzimas, mas também porque aglutinando essas partículas, eu também aglutino micro-organismos. Eles vão sendo aglutinados em partículas dentro da boca para facilitar a atividade de outras substâncias que são importantes para a primeira linha de defesa do organismo naquele momento. Além do que, essa aglutinação ela é importante para manter, junto com a própria mucina, o que a gente chama de tamponamento. O que é isso? A saliva vai ser mantida ao redor de 7, que é o pH dela, mas a mucina também contribui para esse pH mais estável, ela ajuda no tamponamento desse pH mais estável. Tá? É muito importante esse aglutinamento de partículas, tá? Ele é muito importante porque é nesse momento que eu tenho atividade de algumas substâncias, como, por exemplo, lisozimas. Essas lisozimas, juntamente com imunoglobulinas e IgA, são parte importante do mecanismo de defesa da boca contra micro-organismos invasores. Isso é muito importante também. É essencial para esse processo. Estatina e lactoferrina também contribuem para esse processo, para destruir bactérias e micro-organismos existentes na boca. Então, a saliva ela vai muito além daquilo que a gente imagina. Ela não está ali só para lubrificar e nem para participar do processo de digestão. Ela também tem uma função importante na manutenção do pH, na aglutinação de partículas e para permitir que todas essas substâncias lisozimas, estatinas, lactoferrinas, imunoglobulinas e IgA possam atuar nesse mecanismo de defesa inicial do organismo. Tá? E olha só que interessante, eu vou encontrar essa proteína também, chamada de gustina. A gustina ela vai atuar, ela é produzida pela saliva e ela vai atuar na língua no crescimento de botões gustativos. Então, na língua, os botões gustativos responsáveis por toda a nossa sensibilidade gustativa, de todos os sabores básicos, dos 5 sabores básicos, né? Salgado, doce, umami, azedo e amargo, esses botões gustativos eles têm uma meia-vida muito curta. A renovação desses botões é intensa. E a gustina, que é produzida pela saliva, ela estimula esse processo. Então, há uma grande renovação de botões gustativos na língua. A saliva também é rica em íons. E é importante destacar esse íon aqui, é o sódio. O sódio é importante para atuar também nos mecanismos de percepção ou de sensibilidade gustativa, principalmente nas trocas que existem do botão gustativo, na membrana existente no botão gustativo das células gustatórias, entre a saliva e o interior das células. Não sei se vocês se lembram, nas aulas de percepção de sensibilidade gustativa, de gustação, provavelmente vocês viram que para percepção de alguns sabores, de alguns sabores na língua, há a troca entre sódio, ou a entrada de sódio, nessas células gustatórias, para iniciar o processo de potencial de ação. Então, é esse sódio que está ali na saliva que é muito importante. Todos os outros íons também são importantes de alguma maneira para manter não só essas trocas existentes entre a saliva e essas células gustatórias, mas também para manter, ajudam a manter a estabilidade, principalmente umas características osmóticas, né, que é o termo correto, dessa saliva. E nós temos até esse íon aqui, chamado íon tiocianato, que também é muito importante para desestabilizar micro-organismos e conseguir auxiliar na destruição desses micro-organismos. Perguntas? Bom, professor. Ok. Bom, quando a gente vai para o esôfago basicamente não produz nenhum material secretório de relevância associado à digestão. A única coisa que nós vemos ao longo do esôfago é a presença de uma série de paredes esofágicas que, na verdade, no seu interior, logo após a camada muscular, porque se a gente lembrar
existe uma camada muscular aqui muito espessa no esôfago, tá? Nós vamos observar no esôfago, logo abaixo dessa camada muscular, a presença de glândulas submucosas, tá? Que estão aqui representadas. Tá? Essas glândulas submucosas, como o próprio nome sugere, elas vão produzir uma grande quantidade de muco. Tá? E esse muco ele é encaminhado para a parede na parte interna do esôfago. Tá? Então ela sai dessa periferia, tá? Passa pelo músculo e vai se alojar na parede do esôfago, vai permear toda a parede do esôfago, tá? Para permitir que o alimento possa, obviamente, deslizar dentro do esôfago com mais facilidade. Então não há nenhuma produção de nenhuma enzima ou algo parecido ainda descrito, claro, né? Que seja relevante para o esôfago. Apenas a produção de muco que vai banhar toda a parede do esôfago, então o alimento consegue passar com mais facilidade. Tá? Então, do ponto de vista secretório, é só isso que ele produz. Bom, então vamos falar do estômago. O estômago, sim, tem uma série de substâncias que precisam ser abordadas. Tá? Então, quando a gente olha para o estômago, através de um exame endoscópico, tá? É essa parede ou essa mucosa gástrica que tá? O gastroenterologista ou técnico em imagens vai observar. Tá? Essa parede, essa mucosa tá? Com características rosadas, muitas vezes alguns pontos vermelhos, tá? Que podem, dependendo da sua tensão e características, serem sugestivos de pequenas hemorragias, que podem estar associados, por exemplo, a gastrite, ou uma inflamação crônica e até mesmo transitória na parede do estômago ou na mucosa gástrica. Tá? Essa mucosa gástrica, na verdade, ela é uma mucosa extremamente rica do ponto de vista funcional. Tá? Quando a gente compara a mucosa gástrica aqui à esquerda, tá? Nós percebemos uma mucosa, onde eu tenho glândulas presentes nessa estrutura. Se eu olhar para a parede do estômago, eu vou perceber invaginações características dessa parede. Tá? São invaginações muito discretas, se comparadas, por exemplo, àquelas que eu vou encontrar no intestino, onde eu tenho vilos, projeções muito mais longas e profundas, formando áreas de retenção alimentar muito características ali, principalmente de pequenas partículas que vão se sedimentando no fundo dessas estruturas do intestino delgado, principalmente. Mas na parede do estômago, não. Eu tenho uma mucosa com algumas invaginações e eu vou encontrar ali uma quantidade enorme de células que vão formar glândulas estomacais que vão produzir uma série de substâncias. Tá? Essa mucosa do estômago, ela está distribuída não só no fundo, mas como no corpo e na região antral do estômago. Tá? Então eu vou encontrar ali essas estruturas em maior quantidade na região do corpo do que nas outras regiões, mas elas estão presentes ali. Tá? Então essa mucosa, ela é muito importante, porque é ali que eu vou encontrar essa distribuição dessas estruturas. Tá? Há uma divisão muito comum encontrada em fisiologia de duas áreas dessa mucosa, que são chamadas de glândulas. Embora o estômago seja uma estrutura só, eu muitas vezes encontro essa denominação dividindo o estômago em duas grandes áreas. Tá? Essas duas grandes áreas são chamadas de glândulas. Uma primeira glândula que está em azul aqui, ó. Beleza? Oi? Alô? Alguém falou alguma coisa? Eu acho que não foi da gente, não. O que foi? Eu acho que não foi a gente, não. O quê? Não entendi. A coisa desse barulho, eu acho que não foi a gente, não. Ah, tá, entendi. Muito bem, então voltando aqui. Essas duas glândulas, então, podem ser divididas da seguinte maneira. Tá? A presença de células chamadas de células oxínticas, que é uma dessas primeiras glândulas encontradas na região do fundo do estômago. Tá?
Essa glândula oxíntica, também chamada de gástrica, e aí há uma grande confusão, né? Porque quando eu falo glândula gástrica, eu tenho a impressão que eu estou falando de todo o estômago, e não, eu estou falando dessa região oxíntica, tá? Que está localizada no fundo e no corpo do estômago, tá? Que é uma glândula muito importante. É nessas duas regiões que eu vou encontrar predominantemente, é o termo, tá? A presença de atividade secretória contendo HCl, ou ácido clorídrico, como queiram, pepsinogênio e fator intrínseco, predominantemente. E eu vou encontrar uma outra glândula, que é a chamada antral, na região antral, desculpem, que é chamada de glândula pilórica, onde eu vou encontrar predominantemente a produção de muco, pepsinogênio e gastrina. Por que eu falo predominantemente? Porque há a possibilidade de que essas outras áreas, que a área oxíntica produza produtos de secreção da região pilórica e vice-versa. Então, quando eu olho para o estômago, eu posso dividi-lo nessas duas glândulas. Uma oxíntica, que está localizada na região do fundo e do corpo, predominantemente secretando ácido clorídrico, pepsinogênio e fator intrínseco, e uma pilórica, predominantemente localizada na região antral, secretando muco, pepsinogênio e gastrina. Essas duas subdivisões, ela tem muito mais importância para a gente na fisiologia do ponto de vista anatômico do que funcional. Porque para nós da fisiologia é muito mais importante entender o que o estômago vai produzir, secretar e qual a função dessas substâncias que são secretadas. Bom, que nos leva a essa tabela que é o que vocês têm que saber de fato. Isso é muito importante. Então, quando eu olho para o estômago, se eu der um zoom nessas glândulas aqui, e olhar bem de perto, eu vou encontrar lá dentro uma série de tipos celulares importantíssimos para iniciar o processo de digestão ou que contribuam para o processo de digestão. Quando eu olho para essas glândulas, e eu amplio essa região dessas glândulas, eu vou perceber a presença de células em todas essas glândulas que vão se distribuindo, vão se projetando para o interior da mucosa, e elas vão se localizando no interior dessa região da mucosa do estômago. A primeira célula que eu gostaria de chamar a atenção são essas células que formam a mucosa do colo, que são células mais superficiais na parede do estômago. As células da mucosa do colo, como o próprio nome sugere, elas são importantes porque elas vão secretar para a luz do estômago, para o lúmen, grande quantidade de muco e também de uma mucina, que é uma mucina diferente daquela que foi secretada pela boca contida na saliva. Essas duas substâncias, muco e mucina, são secretadas de maneira tônica, ou seja, o tempo todo, com ou sem a presença de alimento no estômago. Isso é constante. Essa mucina e esse muco são muito importantes, porque elas vão criar uma barreira física entre a luz do estômago, nós vamos falar mais disso, e a parede do estômago per se. Ou seja, eu produzo e secreto esse muco e essa mucina, elas são liberadas para a luz do estômago e, ao mesmo tempo, elas criam uma barreira protegendo a parede do estômago. Uma barreira física da luz com o epitélio estomacal. É muito fácil perceber a importância disso toda vez que a gente ingere algum alimento que tem atividade ou a capacidade de irritar a mucosa do estômago. Quando isso acontecer, isso vai levar a um aumento massivo da produção de muco e mucina na tentativa de proteger essa camada ou esse epitélio estomacal. Mas a função do muco e dessa mucina produzidas pela mucosa do colo, da parede do estômago, é proteger essa parede estomacal, formando uma barreira física da luz do estômago com o epitélio. Além disso, elas vão produzir e secretar muito bicarbonato. Esse bicarbonato é secretado junto ou misturado com o muco. E lógico, o bicarbonato tem uma função clara, que é uma substância que tem a função de tamponar qualquer pH ácido.
não é apenas no estômago, mas em qualquer outro lugar do nosso organismo. Então, o bicarbonato está associado, tá, a capacidade de tamponar pHs que são considerados ácidos. Tá? Nós vamos ver mais para frente que essa barreira aqui que é formada, ela vai garantir que todo o epitélio estomacal esteja protegido, né, do pH ácido que está lá na luz do estômago, no interior do estômago. Tá? Então, esse bicarbonato é muito importante para isso. Nós temos ainda, tá, mais profundas nessa mucosa gástrica, nesse epitélio gástrico, as chamadas células parietais, tá, também conhecidas como oxínticas. Tá? As células parietais ou oxínticas, elas produzem e secretam ácido gástrico ou ácido clorídrico, ou, tá, como quiserem, HCl, tá? E produzem e secretam fator intrínseco. Tá? Certo? Essas duas substâncias, elas são fortemente secretadas toda vez que eu tenho uma estimulação, tá, mediada por acetilcolina e esses dois hormônios, gastrina e histamina. Tá? Então, toda vez que houver uma massiva liberação desses dois hormônios, desses três hormônios, perdão, acetilcolina, gastrina e histamina, as células parietais da mucosa gástrica vão produzir e secretar grandes quantidades de ácido gástrico e fator intrínseco. Lógico, né? Já adianto, a acetilcolina é secretado principalmente quando nós nos alimentamos, principalmente quando o alimento, quando o bolo alimentar chega até o estômago. Esse é um dos principais estímulos, já adianto isso para vocês. Tá? Mas esse ácido gástrico e esse fator intrínseco têm funções importantes. Tá? O ácido gástrico tem uma função muito importante, que é ativar uma proteína chamada de pepsina. Nós vamos ver logo abaixo ela. Tá? Mas também tem uma função importante na destruição de bactérias que possam invadir o estômago e que tenham escapado a primeira barreira de proteção lá na boca. Tá? Muitas vezes também ele é ineficiente para destruir bactérias. Tá? E não é incomum que a gente possa eventualmente desenvolver algum tipo de infecção bacteriana que afete o intestino, causando uma série de problemas aí, que podem levar à perda da função momentânea do trato gastrointestinal. Tá? Mas, de qualquer forma, a função do ácido gástrico é essa: ativar a pepsina, destruir algumas bactérias. Tá? Já o fator intrínseco, ele é essencial, tá, para promover a captação ou absorção de vitamina B12 no intestino. Tá? Nós vamos ver no final do curso, quinta-feira ou sexta, tá, que o fator intrínseco participa desse processo de absorção de vitamina B12 lá no intestino. Né? Então, ele é produzido, o fator intrínseco, por essas células oxínticas ou parietais, principalmente quando a gente se alimenta. Tá? Bom, eu vou encontrar um outro tipo de célula que fica na parede, né? São essas células aqui, ó. Elas estão mais lateralizadas, tá, na parede do epitélio estomacal. Elas não têm contato direto com o estômago, mas elas ficam na parede em contato com todos esses outros tipos celulares que formam o epitélio, que são as chamadas células semelhantes às enterocromafins. O que é isso? Células semelhantes às células enterocromafins são células muito parecidas com as células enterocromafins encontradas na medula da glândula suprarrenal. Não são iguais, mas são semelhantes. E por isso essas células enterocromafins semelhantes, elas são muito especializadas na produção dessa substância aqui, ó, que é a histamina, que funciona como hormônio. A histamina é secretada para o líquido extracelular nessa região aqui da glândula estomacal, e ela atinge a circulação próxima a todas essas células, e atinge principalmente a circulação que irriga as células parentais oxínticas. Porque é ela, olha só, é ela que vai potencializar a secreção de ácido gástrico e fator intrínseco. Na verdade, existe um feedback.
o alimento que chega ao estômago potencializa a secreção de ácido gástrico e fator intrínseco, tá? Sob a atividade da histamina. Tá? Essa histamina, ela potencializa de novo a secreção dessas substâncias. E olha só que interessante, a acetilcolina e a própria gastrina também vão potencializar a secreção de histamina. A acetilcolina, que é proveniente da atividade parasimpática, e a gastrina, que é um hormônio produzido também pelo estômago, como a gente vai ver mais à frente. Mas essa histamina ela é muito importante, porque a principal função dela é potencializar a secreção de ácido gástrico. Então, toda vez que o alimento entra no estômago, essas células vão potencializar a secreção de ácido gástrico pelo estômago. Bom, além delas, eu tenho outros tipos celulares que são importantes, as chamadas células P ou células principais. Como o próprio nome sugere, as células P vão produzir e secretar pepsina. Só que elas produzem e secretam pepsina na sua forma inativa, que é o pepsinogênio. Então, o estômago produz e secreta pepsinogênio, ou seja, a sua forma inativa da pepsina. E essa pepsina ela é muito importante, porque sob a ação estimulatória da acetilcolina e do ácido gástrico, junto com a secretina, ela vai ser importante, principalmente para a digestão de proteínas. Uma vez que esse pepsinogênio ele é secretado pelas células P, ele é secretado na sua forma inativa, ele vai ser clivado, vai ser convertido a pepsina pela ação do ácido gástrico. É ele que vai estimular a conversão desse pepsinogênio em pepsina, tornando ele ativo. E é ele que vai iniciar o processo de digestão de proteínas que estão ali sendo misturadas já no estômago com os movimentos antrais de retropulsão, atingindo, portanto, todas as proteínas ali contidas. E eu vou encontrar ali também lipase gástrica, que vai iniciar o processo de digestão das gorduras contidas nos alimentos. Para algumas pessoas, também essa atividade de lipase gástrica ela é praticamente desconsiderável, uma vez que a lipase mesmo mais importante é aquela produzida pelo pâncreas em grande quantidade, como a gente vai ver na sequência da aula. Então, as células principais produzem e secretam pepsinogênio na sua forma inativa, que é convertido a pepsina pela ação do ácido clorídrico, e a lipase gástrica, para digerirem, respectivamente, proteínas e gorduras. Bom, por fim, nós temos dois tipos celulares mais profundos aqui, as chamadas células D e células G. As células D vão secretar somatostatina. Somatostatina. É uma somatostatina produzida localmente que não tem nada a ver com as outras somatostatinas que vocês viram até agora na parte de endócrino. Essa somatostatina ela é importante porque ela é um certo mecanismo de controle da produção de ácido no estômago. Então, toda vez que o estômago começa a produzir muito ácido, essa produção de ácido vai estimular a produção de somatostatina e secreção, e ela, por sua vez, vai inibir a produção desse próprio ácido gástrico que estimulou a secreção de somatostatina. É como se fosse um freio, um mecanismo de feedback que ajuda o estômago a produzir e secretar ácido clorídrico, na quantidade correta, certa. Porque senão a produção de ácido gástrico pelo estômago seria muito maior do que aquela que a gente consegue controlar. Bom, as células G, elas produzem e secretam gastrina. A gastrina é um hormônio muito estudado hoje em dia, e além dessas funções que eu vou citar agora aqui na digestão, ela tem outras funções centrais e associadas ao metabolismo, controlando, por exemplo, a ingestão alimentar e outros aspectos do comportamento alimentar. Mas para nós aqui, ela é muito importante, porque é ela que vai estimular a secreção de ácido gástrico também. É muito comum, na verdade,
citar a gastrina como um potencializador da secreção de ácido gástrico. Tá? Porque, como eu disse lá em cima, a acetilcolina sozinha, a gastrina, é citado aqui, mas a histamina potencializam a secreção de ácido gástrico. Mas é ela que parece ser um dos grandes potencializadores da secreção de ácido gástrico, tá? Muito mais do que a acetilcolina, tá? Ela é muito essencial para esse papel. Bom, outros detalhes importantes, né, é que nós encontramos no estômago a produção de uma amilase local, tá? Que é diferente, obviamente, da amilase salivar, tá? E encontramos ainda essas enzimas aqui, ó, gelatinase, tá? Que são chamadas de metaloproteinases específicas, tá? Que são gelatinases muito importantes, que vão auxiliar na quebra de ligações típicas encontrados em alguns alimentos ricos, basicamente em colágeno. Tá? Por exemplo, alimentos de origem animal, tá? Como carne, algum frango, esse tipo de alimento de origem animal, tá? Onde eu encontro quantidades consideráveis de colágeno. Essa gelatinase, essas metaloproteinases são capazes de quebrar essas ligações com mais eficiência. Tá? Eu vou encontrar também ainda esse chamado fator trefoil aqui. Ó. O fator trefoil ele é muito importante, tá? Porque ele vai contribuir para a reciclagem de todas essas células encontradas na parede estomacal. Tá? Esses fatores trefoil foram descritos há pouco tempo atrás. Tá? Tanto que muitos livros sequer trazem a presença dessa proteína. Tá? Então é muito importante sempre estar atualizado com a literatura. Alguns livros antigos não vão salientar a importância dessa proteína. Tá? Esse fator trefoil ele é muito essencial, porque ele vai, de alguma maneira, além de estimular a renovação de todas essas células produzidas por essa parede estomacal, tá? Ele também vai funcionar com uma grande intensidade na renovação dessas células encontradas na parede do estômago. Tá? Então, é um fator proliferador, fator que estimula a proliferação dessas células na parede estomacal. Tá? E eu vou encontrar também esse outro hormônio aqui, ó, grelina, tá? Que é produzido por um tipo celular que não está existente aí nessa figura, que é chamada células epsilon. Elas não estão aqui, tá? E a grelina também tem um fator importante no controle do comportamento alimentar. Tá? Isso está associado, a grelina, a uma série de fatores associados ao que a gente diz de comportamento alimentar. Tá? Mas o que é importante vocês decorarem são principalmente essas células listadas aqui, tá? Listadas aqui nessa tabela, tá? Mais do que essas que eu citei aqui embaixo. Tá? Então, entender a função de cada uma dessas células, tá? O que elas secretam, quais são os estímulos e as funções dessas células, né, da parede estomacal. Tá? Perguntas?